Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a tentação do Egito. Como nós vimos na lição de ontem, o Abrão, ele obedeceu ao leclecá de Deus, ao vá. Ele sentiu que Deus o chamava para deixar por si mesmo, ou deixar aquilo que lhe dava segurança e estabilidade lá em Babilônia, e ir para uma terra onde ele teria que exercer uma vida de fé com Deus. Quando você pensa sobre o chamado de Abrão para sair de Babilônia, lá de Ur dos Caldeus, fazia parte do reino da Babilônia, e construir uma história de fé com o próprio Deus, você tem que entender o que é que o autor bíblico está querendo dizer para a gente. Ele está mostrando para a gente que havia outra base sobre a qual se deveria viver. Deus não prometeu para Abraão que ia ser um mar de rosas viver ali na região da terra de Canaã, o que, aliás, não foi. Longe disso, aliás. A terra de Canaã foi uma terra cheia de dificuldades. O texto bíblico vai dizer, logo depois que Abraão finalmente aceitou o chamado de Deus, porque lá em Gênesis 11, verso 30, você percebe que Deus o chamou para sair de Ur. Ele sai de Ur e vai até Harã. Em Harã, ele fica ainda durante um tempo até que o seu pai acaba falecendo, e então ele vai seguir, a partir de Harã, para a terra de Canaã, que é o que vai aparecer no capítulo 12, verso 2. O leclecá dele vai aparecer aí, e ele vai deixar a si mesmo, vai deixar aquilo que lhe dá segurança, vai deixar para trás a sua herança, vai deixar tudo, e ele vai para a terra de Canaã. Mas o texto vai dizer que quando ele chega na terra de Canaã, ele vai até a região de Siquém, ali ele constrói um altar, e Deus aparece para ele e diz: é aqui mesmo, você chegou, a terra é essa. Foi essa a terra que eu te prometi. Mas quando ele olha à sua volta, ele percebe que a terra está cheia de cananeus. Um povo chucro, bronco, um povo truculento, um povo briguento, um povo idólatra também, um povo que olhava para ele com uma certa desconfiança. E para piorar a situação, ele vai atravessando a terra de norte a sul. Ele sai da região do extremo norte, ele entra pelo extremo norte, próximo de onde hoje é a Síria, e ele vem descendo, passando pelo centro do país, chega até a região sul e vai acampar-se próximo ao Negueb. O Negueb é a última partezinha de Israel antes que ele pudesse entrar na terra, ou a última parte de Canaã, antes que ele pudesse entrar no Egito. Atravessando um ribeiro que ficava na região do Negueb, ele já estaria no Egito. O que significa que ele chegou em Canaã e viu a quantidade de cananeus que ali estavam, e ele deve meio que ter se perguntado: puxa, mas a terra é boa, mas cheia de cananeus aqui. Algumas pessoas até se perguntam por que Deus não esperou que os cananeus saíssem dali ou tirou os cananeus para trazer o Abraão para lá. Porque na maneira como Deus faz com que nós cresçamos com Ele, Ele não tira os obstáculos do nosso caminho. Os obstáculos só fazem com que a gente tenha a possibilidade de confiar ainda mais em Deus. Cada vez que temos que lidar com um desafio, cada vez que temos que lidar com uma situação difícil, a gente aprende a confiar mais no Senhor. Deixa eu aproveitar e abrir aqui um parênteses para poder mencionar para você uma coisa. Na semana passada falei bastante a respeito da experiência do 19º Campo de Desbravadores que nós fizemos aqui na Associação Paulistana. Nós vivemos uma situação ali realmente muito complicada. Uma semana antes de começar os eventos, um evento para 4.532 desbravadores, você precisa ter uma estrutura realmente grande para poder receber os meninos. Uma das estruturas que a gente tem que providenciar são os chuveiros. E nós contratamos 14 containers, cada um deles contendo 10 chuveiros, o que significa que precisaríamos ali de 140 chuveiros, para que os desbravadores tivessem a possibilidade de poder tomar o seu banho. Uma semana antes de começar o evento, a gente recebe um contato da empresa que havia alugado para a gente os containers, dizendo que tinha acontecido um problema com a outra empresa com quem estavam esses containers, que ia precisar dela uma semana a mais. Eles disseram: não, tudo bem, no dia 25 a gente leva para vocês. Eu disse: não, meu problema é que o evento começa de 21 a 24, dia 25 eu nem tenho mais ninguém lá. Eu preciso nesse período. E eles simplesmente disseram: perdão, não podemos fazer nada. Diante disso, o que é que tivemos que fazer? Deus foi abrindo uma série de portas, mas o fato é que nós construímos de raiz 140 chuveiros. Você imagina o que é isso?
bem construídos, existem normas de segurança e tudo que tem que ser feito para que isso possa ter lugar, com uma madeira especial que aguenta água, com telhas de zinco, chuveiros quentes, tudo tinha que seguir um determinado padrão de qualidade, porque senão nós não teríamos a autorização dos bombeiros para poder estar ligando aquilo tudo e as crianças utilizando. Fizemos tudo exatamente dentro da lei. Na quinta-feira, dia 21, começou o evento. Quando, às 4:30 da tarde, as crianças já estavam, nessa altura, fazendo as atividades, uma delas era o cross, era uma atividade que eles passavam por dentro da lama também. Então, eles estavam voltando todos sujos e precisavam tomar banho. O fato é que já eram 4:30 da tarde e a gente ainda não tinha conseguido colocar água nos chuveiros. Toda a conexão estava feita, uma bomba havia sido colocada no encanamento que estava na planta de canos da própria da Rede Eventos, que era o local lá em Jaguariúna, onde aconteceria o evento. E o fato é que mesmo a bomba, para poder dar pressão na água, para poder jogar para 140 chuveiros, estivesse funcionando, mas quando fomos ligar os chuveiros, não tinha água. A água chegou em 40 e era tão pouca que não conseguia fazer com que o chuveiro aquecesse. Bom, eu comecei a ver, às 4:30, os meninos saindo de lá do evento do Cross e estavam vindo começar a formar fila na frente. Nessa altura eu não tinha o que fazer. Eu fui para uma mata que havia ali bem próximo, me sentei embaixo de uma árvore e disse: Deus, eu sei que o Senhor adora esse negócio de estar fazendo as coisas nos últimos momentos, nos 46 minutos do segundo tempo. Mas, Senhor, as crianças estão ali, já na fila para poder entrar e tomar banho. Eu não tenho o que fazer. Eu preciso de uma intervenção sua. Nessa altura eu senti Deus tão perto, mas tão perto, e me veio um pensamento: tem outro cano passando por baixo daquele. Você pegou o cano errado para poder colocar a bomba de pressão. Eu tinha tanta certeza que era Deus que estava falando aquilo, que eu saí correndo daquele lugar, fui até o local onde tínhamos colocado a bomba, que era um jardim ali naquele lugar, e comecei a cavar um buraco. O indivíduo que estava fazendo a infraestrutura para a gente, o Freitas, me disse: pastor, o que você está fazendo? Eu disse: me ajuda aqui. Ele falou assim: mas pastor, não tem outro cano, eu estou com a planta aqui, ó, do parque, não tem outro cano. Eu disse: tem. E nós cavamos 30 centímetros abaixo do cano e encontramos um outro que estava passando. Então foi só colocar a bomba, e quando ligamos a bomba, com pressão, e todo o pessoal tomou banho quente, de maneira assim que a maior parte das pessoas não tem noção do que foi aquilo, mas aquilo foi um milagre da parte de Deus. E hoje eu digo para você, quando eu paro para poder pensar nisso, eu vejo que Deus poderia ter me mostrado esse cano que estava por baixo no primeiro momento quando a gente foi ligar. Mas esse processo todo, desde o momento em que os containers que nós havíamos alugado nos foram negados, depois a própria experiência com essa conexão que a gente precisava fazer, fez com que eu me aproximasse ainda mais de Deus. Por que Deus ele não tirou os cananeus da terra de Canaã antes de poder trazer o Abrão? Porque no contato que Abrão deveria ter com os cananeus, a sua fé seria solidificada. Era essa a ideia de Deus. Era isso que ele esperava. Era o que ele queria transformar um homem que havia saído de lá da região da Babilônia, de Ur dos Caldeus, de uma sociedade onde tudo está centralizado no próprio ser humano, para transferir essa fé do ser humano para Deus. E para que isso aconteça, às vezes, não é que Deus faça, mas Deus às vezes permite que nós passemos por vales escuros e sombrios para aprendermos a confiar nele. Foi o que Abraão teve que viver. E nesse contexto, Abraão, ele olha para a terra de Canaã e acontece, ele já estava no extremo sul da terra, estava na região do Negueb, ele só precisava atravessar agora um rio para poder chegar até o Egito. O Egito era uma terra diferente, uma terra com a mesma filosofia de vida que havia lá em Babilônia. O Egito tinha se tornado a coisa mais parecida com a Babilônia. Uma filosofia onde tudo estava centralizado no ser humano. Era uma religião humana baseada no próprio ser humano, e havia ali uma bênção muito grande no Egito, que era o rio Nilo, que trazia fertilidade para toda aquela terra, que aliás era adorado como se fosse o próprio Deus. A confiança dos egípcios estava no Nilo, não em Deus. E o Abrão agora, nesse meio tempo, ele que tinha praticado lec-lecá, ele tinha ido por si mesmo, ele tinha deixado para trás aquilo que lhe dava segurança,
Ele de novo vai praticar o leclecar, mas agora não mais centrado em Deus, mas centrado no ser humano. Por que ele foi para o Egito? Não foi porque Deus mandou. Ele foi para o Egito porque ele quis. Ele foi para o Egito porque ele decidiu ir para o Egito. Porque ele decidiu ir abrindo mão daquilo que ele tinha conseguido quando chegou em Canaã. Às vezes, quando a gente olha para o plano de Deus, pode parecer que o plano de Deus não é aquilo que a gente gostaria de viver. Que o plano de Deus não é a melhor coisa do mundo. Que o plano de Deus tem muitos pormenores que não são tão legais quanto a gente gostaria que fosse. Mas aí Deus olha para você e para mim e diz assim, para viver o leclecá comigo, você precisa deixar de confiar no ser humano. O ser humano não pode ser o centro da equação. O centro da equação tem que ser Deus. E quando Deus é o centro da equação, ele faz coisas que fortalecem a nossa fé. Eu tive que enfrentar outras dificuldades depois, durante o Campuri, mas eu já não tinha mais medo. Porque lá atrás, no momento em que eu já não tinha a possibilidade de colocar água para que os meninos pudessem tomar banho, o Senhor Deus tinha me mostrado alguma coisa realmente tremenda. E os 140 chuveiros funcionando, aquela experiência me deu fé suficiente para enfrentar outros desafios. E graças a Deus, quando a gente terminou tudo e nós tivemos a oportunidade de ver 552 crianças tomando a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, foi só o coroar de uma coisa muito maior. Mas Deus foi construindo comigo uma experiência de fé. O que me mostra que a história do Abraão é uma história que pode ser minha e sua. Hoje, a gente também é chamado para o leclecar. Nós também somos chamados para ir por nós mesmos. Mas você pode escolher ir por você mesmo para onde? Você pode ir para o encontro daquilo que é o plano de Deus para a tua vida, ou você pode ir para longe de Deus. Algumas pessoas chegam a dizer que provavelmente o autor bíblico poderia ter suprimido essa parte da história do Abraão. Ele foi para o Egito porque ele quis. E lá ele fez um monte de bobagem. Mas quando você olha para a Bíblia e descobre que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, o Abraão não podia ser diferente. E ainda que um grande homem cometa erros, ele não é abandonado por Deus. É isso que o Novo Testamento vai dizer. E quando o Novo Testamento fala sobre o Abraão como exemplo de salvação pela graça, quer dizer exatamente isso. É graça. Se não fosse pela graça, não haveria esperança nem para o Abraão e nem para nós hoje. É por isso que hoje nós podemos ter a nossa certeza centrada em Deus. A certeza de que se o nosso leclecar vá por si mesmo, vá e dê um passo de fé, mas na direção de Deus, você vai construir uma história de fidelidade. Eu posso dizer para você que isso é verdade. E eu queria que você tivesse a possibilidade de poder viver isso na tua história. Vá por si mesmo. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque tua palavra nos mostra a história do Abraão, que ele foi por si mesmo, saiu de Ur dos Caldeus, mas houve momentos em que a sua fé também fracassou, naufragou, e ele foi por si mesmo para o Egito, não porque o Senhor o indicasse para isso, mas porque ele tentou resolver as situações na perspectiva humana. Mas ainda assim houve graça para ele, misericórdia. Eu te peço que a mesma coisa aconteça conosco. Nos ajude a vivermos pela fé contigo, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?